Vamos falar hoje sobre a questão da anfotericina B em relação à sua toxicidade versus a eficácia e no final fazendo uma análise crítica em relação ao uso desta droga em relação aos demais antifúngicos. Então vou falar sobre as características fundamentais da anfotericina B, basicamente da anfotericina B deoxicolato, ou a gente pode também chamá-la de convencional, as suas indicações de bulas, assim como as indicações que estão nos guidelines, principalmente da IDSA, que é a Sociedade Norte-Americana de Doenças Infecciosas, mostrando os prós e os contras que estão baseados em evidência, assim como os prós e os contras que são baseados no quê? No bom senso, que muitas vezes o nosso paciente não encontra-se em um determinado grau de evidência. Fazendo uma análise posteriormente sobre o custo-benefício a curto e a longo prazo e considerações finais a respeito dessa apresentação. A anfotericina B é uma medicação que liga-se ao ergosterol que está na membrana celular dos fungos, promovendo a formação de canais que ocorre o efluxo de determinados eletrólitos, fazendo com que a membrana se rompa e essa droga seja de característica fungicida. A anfotericina B é um antifúngico de amplo espectro que apresenta espectro contra aspergilos, cândida, fungos endêmicos, cripto, histoplasma, coccidioides, assim como outros fungos mais exóticos que são encontrados principalmente em pacientes imunocomprometidos, como por exemplo a mucormicose. Embora critique-se muito sobre a falta de estudos relacionados à falta de evidência das características farmacocinéticas e farmacodinâmicas da droga, sabemos que isso não é bem verdade. Nós temos diversos conhecimentos de farmacocinética da droga. Nós sabemos que ela tem um volume de distribuição alto, quer dizer, ela apresenta uma boa penetração tecidual. Além disso, uma boa característica dessa droga é a sua alta ligação proteica, o que lhe confere a possibilidade de usar apenas uma vez ao dia, mantendo níveis séricos elevados dessa medicação, o que indica a sua utilização principalmente em formas graves de doenças fúngicas. Ela não é metabolizada pelo fígado, isso quer dizer que medicamentos não interferem, assim como ela não interfere em outros medicamentos, diminuindo muito a questão de interação medicamentosa. E, embora exista a questão da nefrotoxicidade, ela não é uma droga eliminada principalmente pelos rins, mas basicamente pela difusão para os tecidos, sendo que a sua liberação, a sua excreção renal, ela é lenta e nós podemos encontrar anfotericina B até 30 dias na urina após a sua última dose. Porém, é uma droga que necessita infusão cautelosa, risco de parada cardíaca e hipotensão quando é infundida rapidamente. Fatores de risco também para tromboflebite, devido à flebite química que essa medicação pode causar. Distúrbios eletrolíticos, principalmente hipocalcemia, hipocalemia e hipomagnesemia. Insuficiência renal, que é o efeito adverso mais grave da anfotericina B deoxicolato. É o que muitas vezes contraindica e é a nossa principal crítica que nós vamos discutir nesta apresentação. As indicações em bula da anfotericina B são principalmente para as infecções fúngicas graves, principalmente mucormicose, aspergilose disseminada, esporotricose grave, candidemia, infecções fúngicas invasivas em sistema nervoso central e endocardite, candidíase invasiva esofágica osteoarticular, assim como histoplasmose disseminada pulmonar grave e as meningites criptocócicas. Nós vamos comentar sobre os guidelines a partir deste momento. Só relembrando que as evidências nós colocamos em ABC, de acordo com uma boa evidência que dê suporte para sua utilização, moderada ou pobre evidência, e o nível de qualidade deste grau de evidência, dessa força de recomendação, que baseia-se em estudos controlados, nível 1, estudo 2, casos controle ou controlados não randomizados, e 3, que são relatos de casos e a opinião dos experts que fizeram parte do board daquele guideline.
Sobre a esporotricose, em relação à esporotricose, nós sabemos que a anfotericina B ela está indicada principalmente nas formas graves da doença, principalmente a forma disseminada e meníngea. Neste guideline, o que se coloca é que tanto a anfotericina B-deoxicolato quanto as formulações lipídicas apresentam a mesma eficácia. Porém, eles colocaram uma frase infeliz, no meu ponto de vista, nesse guideline, que foi colocar que a anfotericina B, as formulações lipídicas, a anfotericina B, ela poderia, mas ela não é preferida por este painel. Quer dizer, eles deveriam ter colocado que a anfotericina B-deoxicolato não é a opção deste board, uma vez que é uma droga mais nefrotóxica, ponto final. Mas essa questão de não ser preferida por este painel não soou muito bem. Mas em resumo, eles colocam que para as formas graves de esporotricose, tanto a anfotericina B quanto o liposomal têm o mesmo efeito, exceto que a anfotericina B-deoxicolato tem maior nefrotoxicidade. Histoplasmose pulmonar grave. A anfotericina B ou lipídica ou deoxicolato apresentam o mesmo benefício. Lembrando que a anfotericina B, deoxicolato, apresenta maior nefrotoxicidade. É por isso que eles colocam que em pacientes que apresentar baixo risco de nefrotoxicidade, você pode utilizar a anfotericina B deoxicolato. E a grande pergunta é, quem é o paciente com baixo risco de nefrotoxicidade? Vamos comentar depois. Sistema nervoso central com lesão por histoplasma. Anfotericina B lipossomal. Qual que é a justificativa? Anfotericina B formulação lipídica. Qual que é a justificativa? Melhor penetração do sistema nervoso central em relação à anfotericina B deoxicolato. Formas disseminadas da histoplasmose. Nível de evidência A1, formulação lipídica de anfotericina B. E nesse caso, o estudo foi com a anfotericina lipossomal, que mostrou, comparando com a anfotericina B deoxicolato, uma melhor resposta clínica e uma maior sobrevida quando esses pacientes receberam a anfotericina B lipossomal, mostrando que a nefrotoxicidade foi também 3 vezes menor, mostrando isso de uma estatística significativa. Em relação à candidíase, mais especificadamente a candidemia, naquela candidemia que está confirmada, onde nós temos a espécie da cândida, seja para as formas moderadas, graves e nos pacientes que usaram azólicos, as equinocandinas são as drogas de escolha. A micafungina, a nidolafungina, a caspofungina. Nas formas leves, então o fluconazol é a droga de escolha. A anfotericina B, ela está indicada na falta dessas medicações ou quando o paciente não tolera nenhuma dessas medicações. Por outro lado, nos pacientes em que existe suspeita de candidemia em pacientes neutropênicos, as anfotericinas elas podem entrar no rol das opções de tratamento para estes pacientes, uma vez que esses pacientes são fatores de risco para outros fungos além da cândida, como por exemplo mucormicose e aspergilose. Então eles colocam que anfotericina B, formulações lipídicas, voriconazol e equinocandinas são drogas de primeira escolha em suspeita de candidíase invasiva em pacientes neutropênicos. Agora, na neonatologia, realmente a anfotericina B deoxicolato é a droga de escolha, tá bom? E falta evidência para outras medicações. Em relação ao fluconazol e a anfotericina B convencional para candidemia, só relembrar um pouco dos estudos mostrando que, embora a anfotericina B tenha uma melhor resposta terapêutica do que o fluconazol, os estudos mostram que não existe diferença na mortalidade. E é por isso que, embora ela tenha uma melhor eficácia e uma mortalidade ao fluconazol, ela apresenta uma maior toxicidade. É por isso que reserva-se a anfotericina B para casos graves e risco de infecção do sistema nervoso central ou endocardite, sendo que nesses casos o fluconazol é a droga de escolha. A partir de 2000, onde nós tivemos as novas drogas, as equinocandinas, os estudos também mostravam que essas drogas apresentavam até resposta terapêutica superior ao fluconazol e anfotericina B, porém não havia diferença em relação à mortalidade. E é por isso que essas drogas
tornaram-se de escolha em relação à anfotericina B e ao fluconazol, pois, além da melhor resposta terapêutica, apresentava também diferença de mortalidade em alguns subgrupos de paciente. E é por isso que as equinocandinas estão à frente do fluconazol e anfotericina B. Em relação à doença criptocócica, nós temos aí vários estudos da década de 90 mostrando que a droga de escolha para meningite criptocócica em pacientes com HIV é a anfotericina B convencional associado a 5-flucitosina, nível de evidência A1. E as formulações lipídicas, elas podem ser utilizadas, assim como a anfotericina B convencional de forma isolada, como alternativa a este esquema inicial. Lembra vocês que em pacientes transplantados de órgão que apresentam doença criptocócica disseminada e forma meningítica da doença, a droga de escolha é a anfotericina B, as formulações lipídicas, devido à questão da nefrotoxicidade da droga e perda de enxerto do órgão num paciente onde houve tanto investimento. Aqui só para confirmar essa nossa questão, onde as formulações lipídicas de anfotericina B comparado com anfotericina B deoxicolato mostraram uma menor mortalidade nesse grupo de pacientes. É por esse motivo em que nós justificamos a utilização das formulações lipídicas em relação à formulação convencional. Para a aspergilose, não temos dúvidas que o voriconazol é a droga de primeira escolha por ter mostrado resposta superior à anfotericina B deoxicolato, tanto em relação à resposta terapêutica quanto em relação à mortalidade. A anfotericina B, as formulações lipídicas e no caso aqui em especial a anfotericina B lipossomal, ficam como drogas de segunda escolha em relação ao voriconazol, por não apresentarem um estudo comparativo de tão boa qualidade quanto ao que avaliou a anfotericina B convencional, além de que a média de resposta terapêutica geralmente torna-se inferior em relação ao voriconazol. Embora essa comparação deva ser vista com muito cuidado, uma vez que não houve comparação direta entre as drogas, porque os subgrupos de pacientes podem ser muito diferentes, tá bom? Em relação à antiga zigomicose, que nós agora vamos chamar apenas de mucormicose, não existem estudos controlados, apenas relatos de caso. Portanto, a anfotericina B convencional ou formulações lipídicas são tratamento de escolha. Em 2008, teve um fórum a respeito do tratamento da mucormicose na Europa e eles definiram que, devido à menor nefrotoxicidade das formulações lipídicas de anfotericina B, eles consideram que esta droga é a de escolha para o tratamento da mucormicose em pacientes imunocomprometidos. Em relação à toxicidade renal da anfotericina B, existe também bastante controvérsia em relação a este assunto. De 707 pacientes que Bates avaliou nos Estados Unidos, eles verificaram que 30% apresentavam insuficiência renal e que a mortalidade desse grupo era de 54% em relação a 16%, dependente da indicação de anfotericina B. Isso aumentava o tempo de internação em 8 dias e um custo adicional de $30 mil. Desse mesmo trabalho, Gemenia, na Itália, mandou uma carta para o CID colocando que não era a realidade deles essa. Que de 232 pacientes, apenas 8 apresentavam insuficiência renal aguda, embora ele não tenha colocado qual foi o critério de insuficiência renal que ele utilizou, baseando-se numa hidratação adequada do paciente, um criterioso cuidado com os eletrólitos, embora eu não sei se isso tenha direta relação com nefrotoxicidade. O fato é que, nos guidelines, eles colocam que pacientes que têm risco de insuficiência renal aguda trocar para a formulação lipídica. A nossa pergunta é, quem que é esse paciente que tem fator de risco para insuficiência renal aguda? E não está claro quais são esses preditores de risco. É por isso que nós fizemos um trabalho com 137 pacientes que utilizaram anfotericina B deoxicolato, que desenvolveram insuficiência renal, e aqueles que não desenvolveram, baseado em critérios de Akin, e nós verificamos que não existem fatores de risco, sejam medicamentos, outras drogas nefrotóxicas, contraste, comorbidades, tempo de internação, motivo da internação. Então, fica difícil você determinar um grupo de risco.
O que eu acho uma forma muito mais inteligente do que determinar risco para insuficiência renal é nós sabermos quem daquele grupo de pacientes que faz insuficiência renal aguda que pode vir a desenvolver uma insuficiência renal crônica. Porque este sim é um paciente que a longo prazo vai ter um custo muito grande para o sistema de saúde, e esse é o paciente que nós devemos investir, não naquele que vai desenvolver insuficiência renal aguda. E quem que é esse paciente? Esse paciente são aqueles que apresentam doença, diabetes mellitus, pacientes que apresentam idade avançada, pacientes com disfunção renal prévia e pacientes que apresentam baixos níveis de albumina. Onde é que eu quero chegar com isso? Veja, cada diálise que custa em torno de R$200, nós temos um gasto total numa diálise no paciente que faz insuficiência renal aguda, R$2.000. Colocando isso no papel, o custo de uma hemodiálise aguda ele é inferior às formulações lipídicas de anfotericina B, assim como outras opções, como as equinocandinas e o voriconazol. Portanto, seria mais barato ter insuficiência renal do que uma droga mais cara, menos nefrotóxica. Porém, nós temos que pensar naquele paciente que pode desenvolver insuficiência renal crônica. Então, esse é o grupo que nós devemos estar atento, porque este grupo, ao final de um ano, ele vai gastar muito mais do que qualquer uma dessas outras drogas. Então, nós devemos investir neste paciente. E sempre avaliar na anfotericina B qual que é a superioridade dela em relação aos outros tratamentos. Então, não preferir um tratamento que seja inferior à anfotericina B pela questão da nefrotoxicidade. Se a anfotericina B é a droga de escolha, vamos utilizá-la. Se vamos utilizá-la, vamos pensar formulação lipídica versus convencional. Qual que é o risco desse meu paciente vir a precisar de hemodiálise ao longo de sua vida? Então, nesse paciente, vamos investir numa droga menos nefrotóxica para que nós tenhamos depois uma melhor economia. Portanto, avaliar dentro de um risco de insuficiência renal aguda aqueles que vão evoluir para insuficiência renal crônica. É por isso que nós colocamos que, no caso da mucormicose, a anfotericina B é a droga de escolha? Sim. Formulação lipídica versus deoxicolato. Então, quem que é o nosso paciente? São pacientes imunocomprometidos, transplantados, são pacientes que apresentam diabetes. É por isso que mucormicose, formulação lipídica, em geral, é a droga de escolha por esses critérios. Aspergilose invasiva, anfotericina B é droga de escolha? Não, é segunda escolha. Sendo de segunda escolha, qual que é melhor? Formulação lipídica versus convencional. Tem diferença? As formulações lipídicas têm superioridade clínica, porém, além disso, quem que é o grupo de pacientes que nós estamos tratando? São pacientes imunocomprometidos, pacientes transplantados, pacientes de risco para diálise a longo prazo. Portanto, as formulações lipídicas são a droga de escolha conforme os guidelines. Candidemia em pacientes neutropênicos e não tetropênicos. A princípio, a anfotericina B não é a droga de escolha. Considerá-la em pacientes que apresentam sistema nervoso central comprometido e endocardite. Neste caso, novamente, vamos colocar na balança qual que é a droga de escolha, avaliar os fatores de risco para a insuficiência renal crônica a longo prazo e então escolher a medicação. Histoplasmose. Anfotericina B é a droga de escolha? É. Anfotericina B lipossomal foi superior à anfotericina B convencional em pacientes com histoplasmose disseminada e HIV. Portanto, essa é a droga de escolha. Criptococose, em especial meningite criptocócica. Anfotericina B associada a 5-fluoxetosina é a droga de escolha. Convencional versus lipídica. Convencional ainda é a primeira opção. Qual paciente que teria benefício da formulação lipídica? Os pacientes transplantados devido ao risco de perda de enxerto. E por fim, esporotricose grave, anfotericina B convencional versus formulações lipídicas. Segundo a opinião do board, formulações lipídicas são melhores devido ao menor risco de nefrotoxicidade. Porém, desfecho clínico provavelmente não tenha diferença. Considerações finais então. A anfotericina B convencional ainda é a primeira escolha para neurocriptococose em pacientes HIV não transplantados. Considerar riscos de nefrotoxicidade a longo prazo nos pacientes que eu comentei anteriormente, quando for tratar uma esporotricose disseminada, onde nós não temos uma comparação direta entre essas drogas, zigomicose, meningite endocardite por cândida
e na histoplasmose pulmonar grave. Não é droga de escolha para aspergilose invasiva, candidemia e histoplasmose disseminada, anfotericina B convencional. E queria concluir que avaliar risco de insuficiência renal crônica nesses pacientes ou perda de enxerto. Então, pacientes transplantados, transplante renal principalmente, nefropatias, diabetes e idade avançada, podendo levar em consideração também baixa albumina, considerar a utilização de uma droga alternativa em relação à anfotericina B convencional. Muito obrigado.